A gente retoma, então, hoje as atividades do seminário. E hoje, então, o tema de discussão do seminário da São Paulo Aberta, né, a São Paulo que queremos, né, para discutir um governo aberto. Isso é o pressuposto da construção que a gente quer fazer na nossa gestão da Prefeitura de São Paulo. A gente, então, propõe a discussão em torno do tema do governo aberto à participação. E aí não é querendo puxar a sardinha para o tema da mesa de hoje, mas eu acho que se é verdade que a gente quer colocar no centro da construção de uma história emancipadora o movimento popular, os movimentos populares, e as pessoas que lutam por aquilo que a gente chama, né, do bom, do justo, do melhor dos mundos, é essencial que a gente tenha um Estado que seja, de fato, comprometido com a gestão descentralizada, transparente e participativa, tal qual está expresso no nosso programa de metas. Então, acho que aqui é muito bom começar a atividade da manhã colocando que a Prefeitura de São Paulo se compromete politicamente com essa discussão que está posta nessa mesa. Então, acho que é nesse contexto essencial que a gente abre, então, a discussão da mesa de hoje, cujo tema é razões e sentidos da participação social, porque a participação é fundamental para o governo aberto. Queria agradecer a presença de toda a plenária, e especialmente, então, da Joana, do Fred, da Liane e da Ana Luísa. E, então, a gente queria, antes de passar a fala para a mesa, combinar um pouco o jogo aqui da manhã. Então, a gente vai acompanhar aqui o tempo da mesa com 10 minutos de fala, depois a gente abre para o debate. Então, a gente está prevendo aqui uma fala de 2 minutos, a gente vai tentar se pautar por esse tempo mesmo. Então, se todo mundo puder ser bem objetivo nas falas, a gente trabalha com 14 falas, depois rever, se quiser reabrir, se a gente tiver com tempo, e a gente passa para a mesa, então, para finalização. Bom, então, vou passar a palavra para o Fred. O Fred, então, é coordenador da União dos Movimentos Populares da cidade de São Paulo e conselheiro gestor da Saúde da Penha. Fred, 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar junto com vocês hoje, refletindo um pouco sobre a questão da participação, né, enquanto cidadão, cidadania. E eu gostaria de começar a minha fala recordando um pouco da minha infância, rapidinho, de que nessa época eu tinha, 8, 10 anos, e já ouvia os meus pais dizer de que o homem é fruto do meio. O homem é fruto do meio. E se o homem é fruto do meio, eu comecei a pensar nos últimos tempos, recordando inclusive esse tipo de afirmação, de que se nós vivemos num meio tão conturbado, né, um meio tão violento, é necessário mudar esse meio. Agora, para mudar esse meio, tem que se ter uma iniciativa, tem que ter um começo, um ponto de partida. Então, teria que mudar o homem. E para mudar o homem? Para mudar o homem, na minha modesta opinião, uma das opções é dar a ele oportunidade de participação. Então, dentro desse raciocínio, eu me lembro também que sempre ouvia pessoas dizerem o seguinte: o homem é um ser social e político, né? Bem, se o homem é um ser social e político, social é porque ele não consegue viver sozinho, isoladamente. Ele tem que se relacionar com outros. E aí, quando eu falo homem, está implícito aí a questão gênero, tá? Então, se o homem é um ser político, é porque ele não consegue viver sozinho. E se ele não consegue viver sozinho, e a gente sabe que a relação, né, entre os homens sempre causa atritos. E por isso a necessidade do homem também ser um ser político, como forma de resolver os conflitos causados por conta da sua própria relação. E nesse contexto, eu diria o seguinte, de que a política, ela não é esse bicho-papão que a gente vê propagado hoje nos 4 cantos do mundo, né? A rejeição à política. Nesse ponto, a política é uma coisa boa. Quer dizer, se há distorções,
a gente tem que refletir enquanto cidadão, né, enquanto sujeito, né, da nossa história, do nosso mundo, do nosso tempo, nós temos que rever isto e ter a coragem de forçar para que ela mude. Bem, então eu vim para contar um pouco essa questão da participação e da importância dela. Eu sou de origem do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, que em meados de 75 começou a se organizar. E a história, né, nos recorda que nessa época nós vivíamos um momento assim de regime militar duro, né? Não podíamos nos reunir livremente, tinha que ter um tremendo cuidado. E a gente sabe da história de que muitos sofreram torturas, foram perseguidos, mortos, por tentar reagir às condições opressoras, né? E tentar expressar a sua indignidade sobre o que acontecia. Bem, o movimento, ele surgiu, eu diria assim, quer dizer que foi a mola propulsora, foi uma reorganização da Igreja Católica em meados de 75, quando Dom Paulo, ele achou por bem estar reorganizando a Igreja em regiões, e a cada região ele nomeou um bispo auxiliar. E para leste foi um bispo, Dom Angélico Sândalo, muito envolvido e comprometido com a política, com as agruras da população. E ali, naquela questão de estar reunindo o seu rebanho e conversando, começou a motivar as pessoas de ir além da sua fé, da sua reza, da sua crença, e passar a discutir também a sua realidade. E aí faltava tudo, né? Porque meados de 75, na década de 70, falar em posto de saúde, impostinho, como dizia, não existia na periferia, além de toda a falta de infraestrutura. E aí as pessoas começaram a perceber que realmente, né, era uma vida difícil e que uma pessoa sozinha, ela pode, pouquinho. À medida que ela vai conversando com outras pessoas, elas começam a sentir um pouco mais fortalecida. E aí, corajosas mulheres daquela época, porque praticamente 100% mulheres, começaram a perceber que poderia ter saída para aquela situação. E aí começaram a se organizar para ir aos órgãos competentes, levar suas reivindicações e exigir, né, de alguma forma, que alguém pudesse interceder e melhorar aquele tipo de situação. Tudo bem. E aí criou-se, quer dizer, não dava para ser uma coisa aberta, solta. Então criou-se as comissões de saúde. Essas comissões de saúde começaram a ter sucesso, indo à Secretaria Estadual de Saúde, exigindo unidade de saúde, e começou a surgir as primeiras conquistas. Bem, ao surgir as primeiras unidades de saúde, o movimento percebeu que as comissões por si já não davam conta de responder à necessidade e à exigência, inclusive, das necessidades da população. E aí pensou ousar um pouco mais. E aí foi que surgiu a ideia de se constituir os Conselhos Populares de Saúde, que eram grupos eleitos pela população, lideranças, né, da comunidade, que além de continuar fazendo aquele trabalho das comissões de saúde, passaria também a acompanhar o serviço prestado por aquelas unidades conquistadas. E aí veio. Até que chegou um ponto que esses conselhos populares também teria que ser repensado, uma outra forma, mais, eu diria, mais ampla de participação. E aí a ideia era tentar conquistar um espaço institucional onde o usuário comum, cidadã comum, pudesse sentar e discutir políticas públicas junto com os prestadores de serviço, junto com os trabalhadores e junto com a gestão, né? E aí esse espaço seria necessário criar, embasado em lei, porque é um espaço institucional onde o cidadão pudesse avançar um pouco mais. Tudo isso eu estou dizendo para dizer que essa luta anterior culminou com a contribuição para a elaboração da nossa Constituição em 1988, que recebeu até o nome de Constituição Cidadã. E essa Constituição,
ela é fruto de uma luta ampla, né, de diversos setores. Sindicalistas comprometidos naquela época, a própria parte da igreja progressista, movimentos populares de saúde desse Brasil todo, estudantes universitários que naquela época indignado procuravam se organizar para apoiar essa luta e essa organização da população. E aí saiu a Constituição, talvez não por conta de, eu poderia dizer, iluminados, mas para responder minimamente essa necessidade e essa reivindicação latente no povo brasileiro. E hoje nós temos essa Constituição, que eu acho que é uma Constituição interessante, mas que ela se torna letras mortas se nós não continuarmos a fazer com que cada cidadão e cidadã procure se apropriar do que ela diz, né, do que ela nos fala, e exigir que os nossos governantes passem a cumprir, né, à risca a legislação, né, maior do país. Bom, com essa Constituição, nós ganhamos ali 5 artigos, em termos de saúde eu digo porque eu sou cria do movimento de saúde, 5 artigos que falam sobre a saúde. E ao falar da saúde, ela também incentiva a participação da comunidade. Tanto é que o primeiro artigo dessa Constituição, no seu parágrafo único, ela diz o seguinte, que todo o poder emana do povo, que exerce através dos seus parlamentares eleitos para esse fim, ou diretamente, né, de acordo com a Constituição. E num dos artigos referentes à saúde, também fala da importância da participação da comunidade nas instâncias de saúde. E a lei, o SUS, ele foi criado, embasado na Constituição Federal, pela Lei 8080, e depois uma lei que regulamentou a participação da comunidade, a organização de que forma se daria essa participação, que foi a Lei 8.142. E, basicamente, é uma lei federal e para todo o Brasil ela dá a condição de que os municípios, né, eu diria a célula menor dessa organização da saúde no Brasil, passe a constituir conselhos municipais de saúde, que, na minha opinião, é o órgão institucional a quem compete discutir e dar resolutividade a tudo aquilo que se refere ao controle social daquele município. E, junto com ela, junto com o Conselho, foi instituído também as conferências municipais de saúde, que é um espaço transitório onde todo e qualquer cidadão residente naquele município tem o direito de reivindicar sua participação enquanto delegado para discutir com toda a sociedade que ali moram, as políticas pertinentes à saúde. Bem, dito isso, eu diria o seguinte, e agora? É meio contraditório, né? O que a gente, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, estamos percebendo isso aqui no país. Recentemente, um movimento, todo mundo conhece, famoso Junho, né? Saíram às ruas e mobilizou uma massa enorme de pessoas, né? E o que significa isso? Eu tenho uma vaga leitura, né, de que esse movimento, ele foi uma manifestação de que procurou canalizar todo o descontentamento da população, né? Quer dizer, consciente ou não, mas a população, assim, indignada e tal, queria extravasar de alguma forma aquele sentimento de insatisfação. E por isso o sucesso, ou pelo menos a repercussão que teve. Por outro lado, eu diria o seguinte, por que se dá isso? Como na prática os ocupantes dos poderes, né, executivo, legislativo, nas 3 esferas de governo, na sua grande maioria não veem na avaliação da população, dessa população, representando de fato os interesses deles, as manifestações de rua são fundamentais para fazer valer com gestos e ações concretas, né, o descontentamento de seus representantes. Então,
é interessante de que a nossa presidenta, né, ela coloca isso claramente, né, e já ouvi ela falar inúmeras vezes, que as vozes das ruas estão sendo ouvidas, ou pelo menos estão tentando ouvir as vozes da rua. E nesse ínterim, o que leva a isso? As promessas esvaziadas de sentido e impraticáveis acabam por alimentar outra cultura, ainda pior, que é o fisiologismo, o clientelismo, a dependência político-partidária. Ao invés de promessas sem sentido distribuídas à população, a classe política brasileira deveria fazer com a população, pois ao fazer com a população, ela politizaria a própria ação. E uma população politizada é uma das garantias de se evitar abusos e retrocessos. Então, essa militância dos movimentos, independente da sua área específica, ela é super importante. Até porque propicia a autopolitização e a busca de garantir, através da legislação, os seus direitos. E a gente sabe que a legislação em si, ela é constituída como eu poderia, de forma a representar o poder hegemônico, né? O poder vigente, que é a classe dominante. Quer dizer, mesmo dentro dessa ótica de elaboração, é necessário que a gente faça com que os nossos governantes e nós próprios procuramos exigir que todo mundo cumpre minimamente aquilo que foi estabelecido. Ninguém acima da lei. E nesse aspecto eu quero dizer a vocês que está no momento da gente refletir e passarmos a trabalhar com toda a força um outro aspecto que é a intersetorialidade. Apesar de ter movimentos separados, específicos, mas tem pontos que nos unem e que devem nos unir, que a gente tem que construir coletivamente para junto alcançarmos aquilo que almejamos. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Vou passar a palavra, então, para a Joana Zilberstein, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e doutora em Direito Constitucional. Bom dia. Agradeço meus companheiros de mesa e todo mundo que está aqui presente. Vou fazer uma fala também mais livre, depois acho que a gente tem espaço para debate, que é sempre mais produtivo. Então, tentar ser breve. Acho que vale a pena dizer porque a gente está aqui como Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que a perspectiva é o órgão da Prefeitura que, neste momento, está com o desafio de fortalecer a participação social como método de gestão do município. Então, tem um GT, atualmente, um grupo de trabalho, com a mencionada intersetorialidade, são 20 secretarias envolvidas, com a perspectiva de criar diretrizes, fluxos para a política de participação social de São Paulo. Porque a participação social precisa estar espalhada por toda a prefeitura, por toda a gestão, em todas as secretarias, mas é importante ter algumas diretrizes e fluxos mínimos para garantir a efetividade dessa participação. Então, isso vem da compreensão da prefeitura, que está sendo amadurecida, construída coletivamente, da importância da participação social na gestão pública. Então, não é para ser um mero discurso. É importante ter participação, é importante ter participação. É importante, isso todo mundo já sabe. Agora, a gente precisa fazer um sistema de participação que seja efetivo, que a participação, de fato, traga resultados para a gestão pública. Como o Fred falou muito bem, né, a história da mobilização no país, da participação social, é a principal responsável pelos avanços sociais, que, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, e no Brasil é o coração das políticas sociais e dos avanços sociais, sem tirar a responsabilidade e a importância que teve
nos avanços governamentais, que são essenciais, é a mobilização social e a participação social que empurra o governo para evoluir nessas áreas. Então, acho que o primeiro ponto é ter esse reconhecimento. É sempre necessário, obrigatório, que o governo reconheça o papel da sociedade civil dentro da gestão, e não só falando, que trabalho bonitinho que é feito, que legal que alguém está fazendo isso. É essencial, não na perspectiva de terceirização, de você passar a responsabilidade para a sociedade civil realizar as políticas sociais, mas na compreensão de que, ao escutar, ao construir junto, você vai ter melhores políticas e mais efetivas. Por quê? Porque ali você reúne movimentos sociais, organizações da sociedade civil, acadêmicos, ou pessoas que não estão tradicionalmente organizadas, mas que estão na ponta, que sabem o que precisam, que conhecem as possíveis soluções, e aí você constrói políticas que são efetivas, que vão atender a demanda, que são construídas coletivamente. Isso cria uma pactuação entre todas as pessoas, que gera uma corresponsabilização e faz aquela política chegar na ponta coerente, coesa, com adesão na ponta, e aí você vai ter efetividade na política. Não adianta você se fechar num gabinete, criar alguma coisa da sua cabeça, achar que aquilo pode atender a demanda. Eventualmente pode, mas sem dúvida, se você constrói com as pessoas que vão ser atingidas por aquela política, você vai ter mais efetividade. Então, a participação social é um direito constitucional, nessa perspectiva que o Fred falou muito bem, né? A Constituição de 88 traz o direito à participação social, então já é uma obrigação fazer com que isso seja efetivo, mas não é só um capricho ou falar, bom, está na Constituição, eu tenho que fazer. É simplesmente uma compreensão de que sem participação social você vai fazer uma política mais ou menos, e com participação social você tem a chance de fazer uma boa política. Então, acho que vem desta compreensão a necessidade da gente fortalecer os instrumentos de participação social que foram conquistados historicamente, como o Fred vinha falando. A gente tem alguns instrumentos que já são históricos, que já são conhecidos, e que eles precisam ser fortalecidos. Esse GT conseguiu fazer alguns diagnósticos dos principais desafios. Um dos desafios é a efetividade desses instrumentos de participação social, a deliberação desses conselhos, das conferências, das audiências públicas. O que está sendo feito com isso? A gente precisa criar instrumentos que fechem o ciclo, que tenha a participação social, depois tenha uma devolutiva do resultado daquele processo e o que está sendo, de fato, implementado. E aí, esses limites do que é totalmente deliberado pelo Conselho, que tem que ser implementado, o que é uma orientação para o governo, isso tudo tem que ser construído com transparência. Então, se você fala, olha, tudo que o Conselho decidir vai ser feito, tudo que o Conselho decidir tem que ser feito. Mas isso é muito difícil, todo mundo sabe. Então, você pode construir com transparência, falando, olha, o que o Conselho decidir vai ser uma diretriz que precisa ser absorvida em tal medida, e se você não absorver o que o Conselho fala, você precisa explicar por quê, você precisa justificar. Enfim, eu estou aqui pensando alto que a questão é construir com transparência qual é o papel desses espaços de participação social, qual vai ser a efetividade daquela participação social e fazer todos os esforços para que seja a maior possível, nessa compreensão de que é a participação social que vai qualificar a política. Então, quando a gente começa aqui a discutir dados abertos, a parceria para o governo aberto, é um instrumento essencial de fortalecimento da política de participação social. Porque quando você garante o acesso à informação, então a lei de acesso à informação foi uma grande conquista brasileira no último ano, que prevê que toda informação pública tem que ser disponibilizada. Os dados abertos remetem também aos eixos da parceria internacional, que a gente usa da forma que a gente achar que mais vai fortalecer o sistema de participação social no Brasil, especialmente em São Paulo.
nessa perspectiva de que a informação qualifica a participação social. Você dá instrumentos para que a sociedade civil possa controlar o que o governo está fazendo e contribuir para as políticas de governo. Porque sem informação, você pode trazer toda a sua experiência acumulada, todas as suas necessidades, mas com a informação concreta você consegue falar assim, olha, já que tem tanto de orçamento, vocês estão usando tanto nisso, é melhor fazer desse jeito. Você qualifica, você abre mais possibilidades para a sociedade civil incidir, de fato, na gestão pública. Eu acho que a ideia é essa, é deixar claro qual é a concepção, precisa estar em todos os lugares, de todo o governo, todas as secretarias precisam fazer seus processos de participação social, mas não adianta fazer um participe@gmail.com, isso não é participação social. Então, por mais bem intencionado que isso seja, não vai ser efetivo. Então, a gente precisa criar, a gente vai fazer uma política e isso vai para consulta. Não adianta o participe@gmail. Vamos fazer uma plataforma digital que as pessoas contribuam, sabem o que os outros estão contribuindo, quanto que vai ser absorvido, qual é a devolutiva disso. A gente vai fazer uma audiência pública, a gente tem que depois sistematizar, fazer uma nova audiência falando, olha, o que foi absorvido, 70% foi absorvido integralmente, 20% foi parcialmente por causa disso, e 10% não foi absorvido por causa disso. Então, participação social em todos os lugares, mas vamos criar critérios, estruturas para que isso seja efetivo. Além dentro desse sistema, a gente prevê uma mesa de monitoramento. Chegam as demandas, chegam as propostas, você fez a devolutiva, quanto que isso depois foi efetivamente realizado. Você precisa ter esse controle. O monitoramento não pode ser só de gastos orçamentários, o que é muito importante, mas você precisa ter também dos resultados da participação social. As propostas do grupo de trabalho vão ser apresentadas em outra oportunidade aqui. Acho que vai ter mais chance de ver quais são os desafios levantados, quais são as principais propostas pensadas. A ideia é que todo mundo também já possa contribuir para isso. Vai ser levado para o GT para melhorar essa proposta, que depois vai para consulta, depois vai ser discutida coletivamente, primeiro, porque senão seria um contrassenso absoluto você criar uma política de participação social sem participação social, e a ideia de uma construção permanente para constante aprimoramento dessa política, porque não pode ser estanque, não pode ser algo fechado em si mesmo, que também não tem efetividade. Então, ficou à disposição para depois a gente conversar mais. Obrigada. Obrigada, Joana. Joana, pontualíssima no tempo. Passo a palavra, então, para a Liane, que é da Transparência Hacker e também coordena a rede de projetos do Acesso a São Paulo. Eu só vou pedir para o Igor cronometrar o tempo e mostrar a plaquinha, que daqui acho que a gente não se enxerga. Não sei se eu vou conseguir ser tão pontual quanto ela, mas vou tentar. Bom dia. Nós estamos falando aqui de o grande tema central é o governo aberto. E eu soube que até para alguns palestrantes nos outros dias era um tema novo, né? Era um termo, foi um termo até desconhecido. Opa, pronto. Obrigada. E governo aberto realmente é um termo novo, recente, está sendo falado bastante agora, e eu desejo profundamente que ele passe, que ele perca o sentido logo, né? Porque que ele se torne uma redundância. Quando a gente pensa em democracia, deveria automaticamente se pensar num governo aberto, num governo transparente, num governo participativo, né? Então, eu espero que tão logo esse termo deixe de fazer sentido. Mas, a princípio, então, o governo aberto, que logo de cara ele envolve esses dois conceitos, transparência e participação, principalmente, né? A transparência e a participação são características da democracia moderna, né? Elas fazem parte da definição da democracia moderna.
Então, se pegarmos esse conceito de que todo o poder emana do povo, né, então as informações que são sobre o domínio público pertencem ao povo e as decisões também devem ser compartilhadas com o povo. Então, esses dois conceitos são intrinsecamente ligados à definição de democracia moderna. E sem essas prerrogativas é um conceito vazio sem significado, né? A democracia perde o sentido. A gente tem também essa discussão sobre a transparência, sobre a participação. É muito importante quando a gente pensa, então, que democracia nós queremos. Né? Então, tudo bem, como a gente envolve esses dois conceitos, sendo que nós temos um sistema representativo e que, aliás, é altamente questionado por muitos pensadores, desde a história da representação política, né, como ele surgiu, sem muito embasamento científico, mas um acidente da história, e como ele funciona hoje, até com uma eficácia questionável, né, os nossos interesses, a representação dos nossos interesses, todos concordam que está um pouco capenga, né, em muitos aspectos. E que bom que nós temos agora percebendo essa abertura para melhorar essa representação, melhorar criar o governo aberto. Então, seria a criação de mecanismos de participação, de envolvimento direto do cidadão com o poder público. Esses mecanismos tradicionais de participação, eles sempre foram bastante trabalhosos, né, tanto para a transparência quanto para a participação nas decisões políticas. Eu não sei se alguém já tentou pedir informações públicas, né, até pouco antes da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, foi aprovada em 2011. Apesar de já existir na Constituição o direito à informação pública, né, o direito de todo cidadão a acessar informações públicas, se você batia na porta de um órgão público e pedia determinadas informações, você recebia um grande não, e não haviam recursos para você exigir esse direito. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 33, no artigo 30... Tá bom, e daí? Eram chamadas normas de eficácia contida. Né? Faltava uma lei para regulamentar, para dizer, ok, como é que eu aplico esse direito que está na Constituição? E aí veio a lei. Né? Ficamos muito felizes, todos que estavam envolvidos com a transparência pública, foi uma festa, né, para quem já tinha envolvimento com essa questão. E, finalmente, apresentando prazos, punições para quem descumprisse a norma, enfim, entre outros recursos, né? Mas sempre foi um processo muito difícil, né? Então você tinha que protocolar, ou se você mesmo com a lei, os mecanismos tradicionais, então você chega no órgão público, escreve o seu pedido, protocola, fica com a sua via, depois você vai com o número para conseguir essa informação, ou depende, né, quando se fala de transparência ativa, né, ou seja, o Estado disponibilizando aquelas informações. Então, você depende do que ele está disposto a publicar para você, pelos meios de comunicação tradicionais. E que, normalmente, são publicações promocionais. Né? Veja como nosso governo é bom. E não tão informativo, né, para certos movimentos sociais. Esses são os mecanismos tradicionais. Para a participação direta na tomada de decisões, já há muito tempo nós temos conferências, conselhos, audiências públicas, lei de iniciativa popular, entre outros. Mas também mecanismos com suas complicações. Você participar de conferências, de conselhos, exige tempo, exige disposição, e nem todo trabalhador né, consegue se envolver diretamente com esses mecanismos. Lei de iniciativa popular, né, é um clássico. Você precisa para uma lei federal, você precisa de 1% do eleitorado nacional, que significa 1,5 milhão de pessoas, distribuído em 5 estados, com 0,3% de eleitores em cada estado. Enfim, precisa conferir também os títulos os números do título de eleitor nos respectivos cartórios eleitorais. Ou seja, é uma ilusão, né? A gente nunca conseguiu ter uma lei de iniciativa popular de fato, né? Ela sempre foi adaptada, né? Nós temos na história aí, eles serviram mais como instrumento de pressão do que como, né, propriamente uma lei de iniciativa popular.
Então, esses mecanismos, né, ok, a gente tem aí uma abertura ou outra, mas tudo muito complicado. Então, como que a gente quer participar? É difícil exigir do cidadão se seja consciente, participativo por esses métodos, né? Só seres muito especiais, com muito tempo, conseguem se envolver. Mas aí nós ganhamos, né, um grande instrumento facilitador de comunicação, de conjunção de trabalhos, que é a internet. A internet é um meio de comunicação poderosíssimo, né? A comunicação em rede, ela possibilita que todos possam falar, todos possam ouvir, você consegue acessar informação, você tem uma certa liberdade de expressão, apesar de a gente estar lutando para essa liberdade de expressão não ser violada por outras leis, mas, enfim, esse é um outro assunto. Enfim, é uma via de mão dupla, né? Então, ela trouxe um novo meio de pensar essa participação. Aliás, hoje é meio difícil, não dá para se falar mais de participação sem pensar a internet. Esse conceito já foi tão, né, esse instrumento já foi tão absorvido, né, que quando se fala de governo aberto, se você for fazer uma pesquisa sobre o governo aberto, você naturalmente vai ver sites de transparência, quando os sites criados pelo governo, quando se fala de governo aberto, você tem portais de transparência, de dados abertos, que, aliás, a gente vai falar isso agora. Ele transformou realmente o conceito de transparência e participação. Transparência, nós temos hoje os SICs, né, os portais para você pedir informações públicas. Você não precisa mais necessariamente ir até o órgão público, escrever, protocolar, etc. Agora você pode fazer um pedido de informação pela internet. Você tem instrumentos criados pela própria população. Tive o prazer de participar de né, através da Transparência Hacker, que é o Queremos Saber. Logo quando a Lei de Iniciativa Popular foi aprovada, adaptamos um sistema que já existia na Inglaterra, que tem essa lei há mais tempo, e que basicamente é um portal que você escolhe o órgão público que você quer fazer o pedido, você escreve seu pedido, ele envia esse pedido por um e-mail oficial daquele órgão que já está cadastrado, e tanto o seu pedido quanto a resposta do órgão ficam públicos no site. Ele conta o tempo de resposta, então você sabe se aquele órgão público está cumprindo o prazo, enfim. Tudo isso aí foi criado pela própria população como um instrumento de facilitador desse direito que é acessar a informação pública. E eu acho engraçado, né, nós temos alguns instrumentos criados pela população, outros criados pelos órgãos públicos. Oh, meu Deus! E, às vezes, a gente tem um conflito, né, em vez de aproveitar a experiência do outro, acaba havendo quase como uma disputa, isso em vários setores. Mas aqui eu não vou falar sobre a internet como uma grande solução para a democracia, para a participação pública, etc. Ele é um instrumento facilitador, é uma ferramenta, e essa ferramenta ela vai ser melhor ou pior usada dependendo da gente, né? O grande ponto que eu quero chegar é que as barreiras são maiores do que os mecanismos tecnológicos. A gente tem instrumentos sendo criados a todo tempo. Acho que um grande exemplo é o portal o portal de consultas públicas do governo federal, que foi usado para construir o decreto que constitui a Política Nacional de Participação Social. Então, essa política nacional, esse decreto, foi construído através de um mecanismo de participação social online. E que eu acho um exemplo muito interessante para todos pesquisarmos, né? Mas além disso, além desse instrumento, você ter a ferramenta não é a solução. Precisa saber usar essa ferramenta, precisa saber o que a gente está fazendo. Falta a cultura de participação política. Claro, quanto mais fácil for participar, quanto mais fácil for se envolver com as questões públicas, mais pessoas estarão envolvidas, né? Então, tem até uma expressão que diz, muro baixo, o povo pula. Então, se a gente diminui essas barreiras, mais pessoas vão atravessar e vão se envolver. É muito mais fácil eu, da minha casa, me informar sobre essas questões e participar, e discutir, debater, participar desses portais de debate e de deliberação para tomada de decisões públicas, do que se eu tiver que me deslocar, pegar um avião e ir até Brasília, né?
Enfim. Mas não é a grande solução. A gente precisa de uma informação a priori. A gente precisa ter algumas questões públicas envolvem um conhecimento prévio. A gente fala que conhecimento é poder. Só que eles vão além dos dados abertos dessas informações, a prestação de contas dos órgãos públicos. Né? Existem outras informações do próprio funcionamento do sistema político, que é uma grande incógnita para a maior parte da população. Né? Pouca gente sabe dizer, vocês fizerem uma pesquisa simples na rua, não precisa avançar muito, pouca gente sabe dizer qual que é o papel de vereador, a diferença entre o legislativo e o executivo, de fato, quais são as normas para a eleição, o que é o sistema proporcional, né? Por que tem um puxando o voto do outro, como que funcionam as coligações, são tantos pormenores, né, no funcionamento do sistema político brasileiro, e a compreensão desse sistema é essencial para a participação. O que eu vim defender aqui é que isso faz parte da transparência pública. Transparência pública não é só a prestação de dados, não é só o oferecimento de dados, e já é um grande avanço. Já é, aliás, né, já estamos avançando muito em ter a lei de acesso à informação, ter portais de transparência, dados abertos, então, né, então dados em formato bruto, legível por máquina, não proprietário, enfim, seguindo todos os princípios que possam ser aproveitados por visualizações, aplicativos, enfim, pela própria sociedade de formas mais variadas possíveis. Mas é preciso também educar para a cidadania. Não educação no sentido de uma solução mágica, como costuma se falar, né? Quase como não é uma visão paternalista, né? De que vamos educar o povo e assim nós vamos salvar o Brasil. Mas é parte da obrigação do Estado de construir a democracia. A democracia é um projeto em construção. Nós temos essa Constituição é muito nova, a democracia no Brasil é muito nova. Esse projeto em construção, essa Constituição Cidadã que nós falamos aqui, é uma Constituição programática, ela tem um programa que está sendo construído, e parte da obrigação do governo, do poder público, é a educação, é a transparência, e esses dois conceitos andam juntos, né, quando nós falamos de participação pública. É isso. Obrigada. Obrigada, Liane. Antes de passar a palavra para a Ana Luísa, eu queria, na verdade, falar para o Tiago. Tiago, se quiser fazer um aceno para todo mundo saber quem você é, para ele recolher aqui a lista comigo. E estão abertas as inscrições. Pode levantar a mão, ele passa aí. Né? O Tiago vai passar onde as mãos estiverem levantadas, pega o nome, e aí depois a gente já começa o debate. Ana Luísa, a palavra é tua. Ana Luísa é do Instituto Polis. E como ela bem me disse, eu perguntei para ela se queria que falasse mais alguma coisa do currículo. Ela falou, não, a gente vai trazendo isso na carga da nossa fala, as nossas vivências. Bom dia a todas, a todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, né, e quero louvar a iniciativa, né, de fazer essa série de seminários, de conversas, e para a gente ir, enfim, adensando nessa questão do governo aberto e da participação. Bom, eu vou fazer uma fala bem rápida, porque eu já vi que tem trocentas mãos, eu acho, levantando, eu acho que vou pontuar algumas questões. Né? Primeiro, eu começo dizendo que, na verdade, a participação ela é estruturante, não para um governo aberto, mas não somente para um governo aberto, mas ela é estruturante da democracia. Né? Quer dizer, para além de um governo aberto, não dá para falar em democracia sem falar de participação. Né? A participação na democracia, obviamente que ela vai para além do voto. Né? O voto é importante, mas por si só, ele não é capaz, digamos assim, de alargar o campo dos direitos, né? Quer dizer, para instituir novos direitos, né? Ou seja, para fazer valer a cidadania, né, aqui entendida enquanto, enfim, afirmação de direitos e conquista e reconhecimento de novos direitos. É bom lembrar que as transformações sociais derivam de processos participativos, institucionalizados ou não institucionalizados. Né?
Ou seja, as conquistas fundamentais da democracia têm sua origem em processos participativos. E aqui eu entendo que a participação ela é instituinte das mudanças sociais, né? Ela é instituinte de novos processos, né? E necessariamente, enquanto tal, necessariamente é um processo tenso. Mais próximo, de repente, aumentar um pouco o volume. Tá. Muito volume. Tem que colar a boca aqui. Né? Então, enfim, dizendo que realmente, quer dizer, quando a gente fala em participação, né, ela institui mudanças sociais, né, é uma força instituinte, enquanto tal, ela é necessariamente um processo tenso. Né? É um processo tenso que tensiona a ordem vigente, né, e assim é que deve ser. Eu acho que a participação, ou ela tensiona a ordem vigente, ou ela avança, né, e não é possível avançar sem tensão. Né? Quando a gente fala em participação, sempre é bom lembrar também que a participação não é uma dádiva. Aqui já foi mencionada, né, enfim, pelo Fred, a Joana retomou, a Arliane também, né, que a própria construção dos mecanismos de participação no Brasil é fruto de uma longa luta, né, onde estiveram envolvidos movimentos sociais, organizações, ONGs, partidos, igrejas, enfim. Né? E é um processo, né, é fruto de uma luta, né, e os sentidos da participação, eles estão sempre em disputa e em permanente construção. Né? Portanto, a participação ela está sujeita a avanços, né, e a esvaziamentos. Né? E é muito interessante que, em um estudo que o Polis fez, né, junto com o INESC, sobre a arquitetura da participação no Brasil, nós fizemos um estudo sobre, buscamos refletir um pouco sobre as utopias, né, sobre os projetos, né, as utopias da sociedade civil em relação à participação, pegando desde o contexto pré-88 até os dias atuais, ou seja, que utopia é essa, né, da participação em um momento onde você tem uma participação bastante institucionalizada. Né? E, enfim, foram entrevistados vários atores que se engajaram nesse processo de construção, né, para ouvi-los e escutá-los, né, o que é, qual é o sonho mobilizador, né, quando a gente fala em utopia, a gente está falando em sonhos mobilizadores, né, qual é o sonho mobilizador em torno da utopia, da participação. Né. E o que nós notamos, né, era um olhar bastante crítico. Né. Esse estudo foi feito, acho melhor datar, ele foi feito em 2011, exatamente, 2011. Né? E o que a gente vê era um olhar bastante crítico em relação aos processos institucionais de participação. Democracia participativa, um olhar bastante crítico. Né? É dizer, houve ampliação dos espaços de participação, né? No entanto, enfim, as questões estruturais, elas permanecem tal qual antes. Né? Quer dizer, as desigualdades permanecem, enfim, né? Toda uma questão de que avançamos, mas não incidimos, não atuamos, né? Tal como havíamos previsto. Né? E aí aparece a questão, né? O olhar crítico também, enfim, era um pouco... Ao avaliar a democracia participativa, né, também acabaram fazendo uma autoavaliação das suas apostas, né, em todo esse processo. Né, e o que aparecia era um pouco uma reflexão que esquecemos as ruas, esquecemos a praça pública. Né, apostamos excessivamente nos canais institucionais, esquecemos as praças públicas. Esquecemos a educação popular. Né, os processos, né, de formação e fortalecimento dos coletivos. Né? E também, também uma reflexão de que, na verdade, um outro olhar de segmentos que foram entrevistados para as coisas funcionarem, para realmente a participação ter maior efetividade, há que se adensar as estruturas institucionais. Né? Eram 3, digamos assim, aportes, né, que surgiram, vamos dizer, no escopo do resgate da utopia da participação.
Mas o que a gente notou também é que, a despeito do rol de críticas à democracia participativa então vigente, né, a aposta na participação, né, segue iluminando, segue sendo, digamos assim, a guia mestra das conquistas, né, das transformações desejadas rumo a uma radicalização da democracia. As pessoas, enfim, tinham um olhar crítico, né, no entanto, seguiam participando das instâncias institucionais. Né. E aí, né, quer dizer, enfim, eu acho que está colocada essa questão, né, a participação ela tem múltiplas entradas. Eu acho que a participação em espaços institucionalizados, né, ela não pode prescindir da rua, não pode prescindir da mobilização, né, quer dizer, de um link, né, de uma força que liga, né, a representação aos representados, né, porque a democracia participativa, a participação nesses espaços institucionalizados, elas demandam uma representação. Né, não é uma arena, o povo na rua, você tem uma questão, vamos dizer, de representação, e como é que fica né, a ligação entre representação e representados. Eu acho que tem enormes desafios. Né. E agora, puxando um pouco na cidade de São Paulo, quando a gente fala em participação, né, na cidade de São Paulo, eu acho que a gente tem que olhar um pouco um contexto, né, de uma cidade que, pegando aqui, né, alguns dados, né, de análises da Fundação SEAD a partir do censo de 2010, né, tem uma cidade, né, que segue com profundas desigualdades. Né, você tem 30%, segundo esses dados, 30% dos moradores são classificados como de alta ou média vulnerabilidade. Né, ou seja, uma cidade rica como São Paulo, os desafios são enormes. Né, há muito que se avançar, né, para a conquista, né, do tão almejado direito à cidade. E quando a gente fala em direito à cidade, a participação é um requisito, né, do direito à cidade. Para garantia do direito à cidade não é só um direito à circulação, né, não é só, enfim, ela é todo um conceito, né, de soma de direitos, né, e um dos requisitos é a questão da participação. Né. A própria participação, nesse sentido, ela se inscreve, né, como já foi falado aqui, como um direito humano. Né, direito a participar das decisões que envolvem a cidade, que afetam o cotidiano da população e incidem no futuro e no destino da cidade. Né. E aí eu queria só pontuar aqui uma questão que eu acho assim, participação é diferente de diálogo. Né, eu acho que, enfim, diálogos e interações são muito bem-vindas entre sociedade civil e poder público, mas eu acho que participação, ela é de outra natureza. Acho que a gente não pode confundir, melar tudo e chamar tudo de participação sobre o risco, né, de enfraquecermos, né, o próprio conceito e a própria prática da participação. Né. Participar em espaços institucionalizados, a participação, ela é custosa, ela é difícil, e aí eu acho que a gente tem que, enfim, esse é um outro debate, né, buscar formas, né, de ousar, né, e reformar e pensar outras possibilidades de participação, inclusive com financiamento, né, para que a participação possa ser efetiva e não realmente só para poucas pessoas que têm condições de participar. Bom, eu acho que se as ruas, né, vamos falar, né, todo mundo fala um pouco das mobilizações, das jornadas de junho, eu acho que se as ruas reacenderam a utopia da participação, né, colocando-a como uma força motriz na luta por direitos, né, na luta por mais e melhores políticas públicas, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, digamos assim, de oxigenação da democracia, né, para impulsionar, adensar e tensionar, né, os espaços de participação já criados, rever certas práticas, ousar novos arranjos, criar novos espaços participativos e novas experimentações. Né. E, nesse contexto, né, os conselhos participativos, né, os famosos, então chamados, outrora chamados de conselhos de representantes, recém-criados, eles são muito bem-vindos. Né. São fruto de uma longa luta, né, na qual o Instituto Polis se engajou ativamente. Está aqui o Jorge Caiano, que é o nosso guerreiro dos conselhos participativos. Né, e acho que a gente tem que saudar esses espaços, mas disputá-los,
para que eles se abram a novos e renovados coletivos, ampliem as vozes que se fazem presentes no espaço público e tensionem as políticas em prol do alcance de uma maior justiça social. Eu acho que hoje a gente aproveita esses conselhos, né, para avançar e tensionar, ou eu acho que eles pouco servirão, né, a não ser para reproduzir novas e velhas práticas, né. Eu acho que a utopia que queremos todos, né, construir através da participação é a reapropriação da cidade e dos governos por parte dos seus cidadãos. Superar as desigualdades e privilégios, construir um outro projeto de sociedade baseado numa noção de justiça social, equidade e sustentabilidade. E eu termino com uma frase que eu acho, quer dizer, com um texto super bonito do David Harvey, que é um geógrafo, né, bastante famoso, que trabalha com essa questão do urbano, do direito à cidade. E ele tem um texto, peguei um pedaço, que fala: o direito à cidade não é apenas um direito condicional de acesso àquilo que já existe, mas sim um direito ativo de fazer a cidade diferente, de formá-la mais de acordo com nossas necessidades coletivas, por assim dizer. Definir uma maneira alternativa de simplesmente ser humano. Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. Enfim, eu paro por aqui. Tenho ainda mais um pouquinho? Cadê o Igor que está... O Igor saiu, vou aproveitar. Aproveita. Ele é o senhor do tempo. Aproveitando. Já passou 2 minutos, ele falou que tem um chorinho de 30 segundos. 30 segundos. Enfim, eu termino com esse texto do David Harvey, mas eu queria também colocar, né, no diálogo, no estreito diálogo com esse texto, com essa questão da participação, resultados de uma pesquisa nacional, promovida pela Secretaria Nacional de Juventude, né, ela deve estar disponível no participatório, que vai ser uma das experiências discutidas aqui à tarde, né, que foi uma pesquisa feita, o campo foi feito entre abril e maio de 2003, portanto, 15 dias antes da primeira manifestação puxada pelo MPL em São Paulo, no dia 6 de junho, né. Foram 3.300 entrevistas distribuídas proporcionalmente no Brasil inteiro e tal. E o que a pesquisa aponta, bastante interessante, que enfim, eu fui consultora dessa pesquisa na área de participação, né, que você tem apenas 16%, né, dos jovens acham que a política não é nada importante, né. Você tem um alto percentual que acha que a política é muito importante, ou mais ou menos importante. Apenas 16% acham que a política não é importante. Você tem um posicionamento sobre as formas de atuação política, e aqui eu queria dar uns dados, só para mostrar um pouco que, digamos assim, até as manifestações de junho, né, não são um raio no céu azul, né? Quando perguntado sobre qual forma de atuação que mais pode melhorar as coisas no Brasil, somando a primeira e a segunda alternativa, 45% dos entrevistados responderam à participação em mobilizações de rua e outras ações diretas. Isso eram alternativas que foram colocadas para eles. 44% atuação em associações ou coletivos que se organizam por uma causa. 35% atuação em conselhos, conferências, audiências públicas e outros canais institucionais desse tipo. 34% atuação na internet opinando sobre assuntos de interesse público. 30% em partidos políticos. Apenas 5% diz que nenhuma delas, nada pode ser feito, ou não respondeu. Ou seja, faço aqui uma provocação com esses dados, que eu acho bastante interessante, é que, não obstante, né, esse posicionamento, né, bastante engajado, né, no ideário, na política, 78% dos jovens entrevistados afirmam não participar de nenhuma dessas alternativas. E aí eu acho que fica aqui o desafio,
né, para a sociedade civil, né, para lideranças de movimentos, para governos, né, de atrair, né, esse segmento, esse potencial de participação desperdiçado no Brasil e na cidade de São Paulo. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Antes de passar para o debate, até para dar um chorinho de tempo para quem ficou tímido no começo e quiser se inscrever com o Tiago, queria fazer alguns comentários breves e até, na verdade, justificar a ausência da nossa comentadora, a Luciana, que não pôde estar aqui. Bom, acho que, na verdade, a gente que participou desde o início da discussão, da preparação desse seminário, foi muito interessante porque essa mesa a gente sofreu um pouquinho para decidir o nome dela. E, na verdade, porque essa mesa, ela trabalha com uma grande dificuldade, que era assim, o centro de por que a gente estava discutindo, preparar essa discussão, trazer esse debate, que era um pouco entender que tem uma heterogeneidade enorme de experiências, uma quantidade de estratégias das mais diversas, que ficam embaixo desse guarda-chuva tão singelo do nome participação. E um pouco o diagnóstico de que essa dualidade que se construiu em torno do debate da participação, que é sempre entre consultivo, deliberativo, presencial, digital, que, na verdade, a ideia era trazer todas essas vozes para conversar, para, na linha da dialética, uma superação positiva que traga todos os elementos de cada tese e antítese colocada. E acho que, no fim, o nome ficou muito bacana quando se colocou a ideia de razões e sentidos no plural. E eu acho que cada fala aqui trouxe muito de razões e muitos sentidos. E aí eu penso o sentido um pouco como orientação, né, como horizonte de luta. E o Fred, ele colocou, a fala do Fred traz muita ideia da razão. A razão que justifica é que não existe história sobre nós sem nós. Então, se a gente não faz a luta concreta, ninguém vai contar a nossa história. E acho que traz uma questão da trajetória de uma orientação em torno de quase uma guerra de posição mesmo, que a participação ela é uma luta, e ela é uma luta de concretização, avanço e evitar retrocessos, novos avanços. Então, ela é uma questão dinâmica. A Constituição ela é um marco, mas daí se avança. A fala da Eliane, ela traz um diálogo direto com a trajetória e com um momento muito atual de que a democracia e o governo aberto, ela se faz através da luta política dos movimentos populares, mas se faz também por uma compreensão de que o direito à informação é um ponto de partida para que o Estado se abra, se coloque como mais transparente e permita um debate, inclusive incorporando alguns sujeitos que não historicamente estão dentro da luta política dita mais tradicional. E o espaço da internet é um espaço que permite que algumas pessoas que muitas vezes não estavam nessas trajetórias possam se integrar e, inclusive, permitir um espaço de interação, diálogo e, inclusive, confronto dentro dessa luta política maior da participação. A Ana Luísa, ela traz um elemento muito importante para discutir a participação, que a participação, ela não é, muitas vezes se coloca no sentido muito abstrato do que é participar. E a participação é muito concreta, né? A participação, ela é concreta, ela é conflituosa, ela tem cara, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem idade. E ela se faz no território, ela se faz na cidade, ela não se faz num abstrato. E a participação, ao mesmo tempo que ela é muito concreta, na verdade, ela se orienta para um ideal de utopia, de um sonho mobilizador, o que também é uma contradição bastante interessante do concreto para o mais abstrato. E aí, acho que a Joana, ela traz essa perspectiva do ponto de vista do Estado, como que isso bate dentro da prefeitura e como que isso está sendo discutido, pensado, quais são as questões, pensando que o Estado ele não é uma máquina única, de uma cor só, uma cara só, por independente da gestão que se coloque, ele é sempre um espaço de condensação, de correlação de forças, de lutas, é um espaço de conflito. E pensar a participação social como um método de gestão, além de reconhecer a importância e a centralidade disso, é qualificar, é adjetivar a intervenção do governo, é tornar ela melhor. Ela é um direito, mas ela também torna melhor a ação do Estado, pensando que o melhor, claro, a gente está falando de um projeto, de um sonho mobilizador, né? Então, acho que encerramos as inscrições. Se o Tiago quiser me passar aqui a lista para a gente chamar as pessoas. A gente tem microfone na plateia? Então, temos uma lista?
Então, vamos lá. A gente vai, então, reservar 2 minutos. Quando der 1 minuto, eu vou dar um toque, então. Primeiro, Vera. Vera, só um minutinho. Se quiser, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou falando a próxima pessoa para já ficar aqui pertinho. É a Vera e depois o Paulo. Bom dia. Fico super feliz, porque nós temos aí a Deza, é o representante do Estado, velho militante do Movimento Popular, da qual eu fiz parte durante 15 anos, uma militante jovem, tá? Eu, uma estudiosa do Instituto Polis, que eu também acompanhei a formar, porque os seus fundadores também fizeram parte, o Silvio Cacabava, do Movimento Popular. Então eu fico muito feliz, mas eu vou fazer algumas provocações na tentativa de contribuir. Tá? E a Liana coloca muito bem essa questão. Eu percebo nas 3 falas a ausência de uma questão fundamental e essencial para os velhos militantes de esquerda, que se chama a formação política. Tá? Então, se fala da formação, se fala da mobilização, se fala da reivindicação, se fala de ir para as ruas, mas não se fala do adensamento, do aprofundamento e da ampliação dos movimentos populares. Para mim, esta é a questão essencial que se coloca na ordem do dia. E daí me preocupa que o Estado esteja pensando muito pouco nisso. Eu tenho participado de vários eventos promovidos pela Prefeitura, e o Estado continua na tecla dos canais institucionais. E quando você olha todos os portais da transparência, não há nenhuma informação que estimule a participação. Não há. Tá? Não há nenhuma informação que chega em termos de linguagem popular junto à população. Ok? Ao mesmo tempo, agora, para o Fred, meus parabéns, porque você é um velho militante do meu tempo e continua na luta. E eu, por comodidade, me afastei. Tá? Mas, cuidado, ficar só nos conselhos também me parece perigoso. Nós não podemos ficar nos canais institucionais. Não podemos. E aí me coloco como contribuição, se você quiser, me cooptar outra vez. Tá bem? Cooptar porque eu tristemente vejo que os velhos militantes, as lideranças populares que eu ajudei a formar, na clandestinidade, foram cooptados pelos partidos e pelos conselhos. Desculpe, mas eu fico emocionada porque tudo isso faz parte da minha história política. Tá? Então, veja bem, o Estado tem que procurar outras formas. Não pode ficar nos canais institucionais. O movimento popular tem que procurar outros canais. Não pode ficar só nos canais dos conselhos. E a juventude, meu Deus, não pode ficar só nas redes sociais. E tem que se procurar também, as redes sociais, ela tem que procurar a formação política. E tem que procurar o rádio também. Porque não é verdade que a principal meio de divulgação no Brasil de hoje, com tanta exclusão digital, ainda tenha que ser só... Vera, concluindo. Pronto, obrigada. Bom dia, eu sou Paulo de Tarso, conselheiro Paulo, de saúde. Só dizer, depois é a Socorro, se já quiser vindo para cá, e eu vou pedir para todo mundo tentar se atentar, o Igor está ali indicando o tempo, só para tentar garantir que além das inscrições a gente consiga incluir mais gente. Paulo de Tarso, conselheiro de saúde. Bom, eu acho que criar conselhos participativos é uma grande besteira. Nós temos o Conselho de Saúde, que é deliberativo. Mas, para ser deliberativo, ele precisa ter acesso às informações. E só apenas 5 conselheiros têm a senha para ter acesso aos dados da secretaria.
E eles são pouco preparados para exercer essa atividade. Ou seja, a gente tem que ter que toda a população possa ter acesso a esses dados, que na verdade não são transparentes. Aí a gente vai ver. E eu não quero participação, tá? Eu quero controle social. E mais do que o controle social. Se for para falar em utopia, eu quero a autogestão. Se não der autogestão, que seja a cogestão. E eu quero aqui agradecer de público, né, o pessoal do Polis, que está aqui, que sexta-feira nós vamos fazer, às 16h30, né, o método Paulo Freire e a iniciativa de cooperativas, com os princípios do cooperativismo, na saúde mental, né, que é um grupo de estudos que a gente está fazendo, tá? E não vai ser no esquema de teatro italiano, não. Vai ser no esquema de teatro arena. Socorro, depois a Clarice. Bom dia a todos. Eu sou Maria do Socorro, sou da região de Itaquera, certo? Eu vou fazer pergunta à Joana, certo? E depois, a menina, eu pergunto, eu sou do Grande Conselho do Idoso, certo? Até agora eu não entendi, porque o idoso, ele não é visto, ele não é relatado, é só na saúde, parece que o idoso está morrendo, certo? Não aparece em canto nenhum, gente, em canto nenhum. É difícil, Aí eu pergunto, que participação? Que se eu sou de uma subprefeitura de Itaquera, eu fui lá 5 vezes com a comissão, certo? E não fui recebida. Eu fui com o Fábio Siqueira representando o CONOP e ele não deu resposta. Houve uma reunião, ele lá, que ele não comunicou à comunidade. Aí eu pergunto, se a maioria da população, eles não têm nem o que comer, o telecentro que tinha foi retirado, não tem escola fundamental, que negócio é esse? E a internet? Quer dizer, que participação é essa? Certo? Eu fiz inscrição, sim, para o conselho, mas o que me decepcionei, porque faltando, depois passou o dia, foi quase 20, 35 conselheiros com as fichas prontas entregar na subprefeitura. Porque o orçamento que a gente pediu, a participação popular, não foi o pacote pronto, certo? Porque eu sou da Conjunta Nacional de Aia, que nada temos lá, temos uma população carente, vulnerável, certo? Nada temos. Tem um céu que simplesmente o subprefeito chamou o representante da Copa, junto com 3 vereadores, para discutir a Copa. A Copa começa aqui. Com quem? Que participação é essa, gente? E o Conselho do Idoso está no Estatuto, tem lei. Que lei é essa? Que nós não existimos. Concluindo, Socorro. Concluo. Porque da doutora Guiomar, eu conversei com ela, estou falando abertamente, eu falei para ela, falei para todo mundo. Eu convidei ela para ela entrar em contato com a subprefeitura de Itaquera para ir lá se fazer presente. Certo? E até agora nada. Que nem fora a gente tem lá. Quer dizer, que participação é essa? Faz de conta? Clarice e depois a Maricleide. Marileide, desculpa. Bom, muito bonito todo o diálogo de vocês, né? Mas não é bem aí que funciona a coisa, né? Eu me encontro em situação de rua, porque estou prestando um serviço ao Estado, estou arriscando minha vida para o bem-estar do Estado e não vejo ninguém indo lá fazer esse discurso que está sendo proclamado aqui. Todo dia eu tenho que lutar pelo direito de moradia, direito à alimentação e até direito a ter minha integridade física preservada. E onde fica a utopia da iniciativa popular? A grande utopia de vamos começar pelo povo. Eu acredito, como cidadã,
que sempre pagou meu imposto em dia, que sempre contribuiu, que veio do interior para fazer denúncias graves junto ao Ministério Público, eu queria ter um mínimo de dignidade, de ter voz, de falar assim, eu preciso de auxílio, eu preciso ter mentalidade, pelo menos meus direitos humanos, todos eles preservados, o mínimo de direito humano preservado, porque eu sempre participei da política brasileira, sempre votei, sempre tive feito um monte de projeto social. E hoje, por estar à frente de muitos, e estar denunciando muita coisa aí, estou sendo negligenciado, estou tendo direitos humanos negligenciados. Então, isso aí que eu gostaria de expor. Eu gostaria de concluir que não adianta falar de iniciativa popular se começar da população de mais baixa vulnerabilidade. Obrigada, Clarice. Marileide, depois o Breno. Bom dia a todos, eu sou Marileide, do Conselho da Supervisão Técnica de Saúde de Sapopemba, Vila Prudente, Movimento Popular de Saúde e Pastoral da Saúde. Bom, a minha pergunta é para a Joana. No meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, a São Paulo Aberta seria um esboço, tá, um mapa da São Paulo que nós gostaríamos de ter, e os movimentos, bem como as ONGs e todas as associações, estariam dando este colorido, esta contribuição para este esboço. Agora, eu pergunto de que forma que a Prefeitura está se articulando para que isso ocorra efetivamente, para que isso não fique apenas no papel. Porque o que ocorre, que eu estava até comentando com a minha companheira ali do lado, por que o jovem não participa desses segmentos? Porque o jovem não tem paciência. Nós ainda ficamos aqui escutando, mas o que ocorre? O jovem não tem paciência de ficar escutando promessas, promessas e promessas. Então, eu gostaria de saber isso. E para concluir, e que colocou muito bem lá a Maria, né, qual o diálogo que a Prefeitura teria com o Estado, ou vice-versa, para que realmente, quando às vezes a gente tem algum órgão que seja da arcada do Estado, que nós possamos ter um diálogo, porque nós tivemos um problema seríssimo com o hospital que foi fechado, que é do Estado, e nós estamos assim como esquecidos. Então, essa é a minha colocação. Obrigada. Obrigada, Marileide. Breno, depois a Márcia. Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui perto de vocês. Bom, eu tenho alguns pontos para colocar, na verdade. Talvez eu seja um pouco mais polêmico com a plateia do que com vocês da mesa, mas eu quero fazer uma provocação muito interessante. Diferentemente, eu acredito até de uma parcela do público, eu estou mais perto ali do mundo da Liane, trabalho com tecnologia, nós temos uma empresa, eu e meu sócio estamos aqui, e eu acho que o que a gente está fazendo, e como missão da nossa empresa, vai muito de encontro com essa abertura toda que a Prefeitura e o Governo do Estado estão provendo ultimamente, os dados abertos e afins. E a gente tem uma missão muito forte de criar produtos e criar soluções utilizando esses dados, porque a gente sabe que não é só disponibilizar o dado no site, a gente pode agregar valor nele, a gente pode prestar um serviço para a sociedade a partir disso, ou seja, criar um produto ou criar um serviço melhor que agregue valor. E aí eu trago até uma provocação para as pessoas que estão na plateia. Eu ouvi isso de uma pessoa, de uma filiada à Prefeitura de Santa Catarina, algum lugar assim, e que ela disse, participação não é só o pessoal ir lá e apontar, a gente tem uma cultura muito de apontar as coisas e talvez não muito de tentar mudá-la, e eu acho que a gente tem que entrar e atuar um pouquinho mais, e nós estamos aqui como juventude da cidade de São Paulo fazendo isso. E não é só saindo nas ruas. Eu faço agora a pergunta à Prefeitura e até à Liane e também ao Instituto Polis. Qual é a ideia da Prefeitura para trabalhar com o setor privado ou com outras esferas da sociedade para talvez viabilizar a integração desse tipo de ferramenta? Nós temos uma ferramenta de participação política e democracia
onde justamente as pessoas podem fazer isso, estão no Facebook, podem comentar, conhecer propostas e etc. E a gente tem um interesse muito grande realmente em fazer esse trabalho a quatro mãos, em realmente unir-se aos órgãos públicos para entender isso. Existe alguma ideia para incentivar isso, para incentivar que outras pessoas façam negócios como esses que nós estamos querendo fazer? E por último, um último pedido realmente, se possível, o ZSIC, a gente já teve a experiência de solicitar dados lá, e eles acabam vindo em PDF, que é um formato, embora seja um padrão, é um formato fechado e não permite que nós, aqui da área de tecnologia, façamos realmente análises e outras coisas nele. Bom, é isso, no curto tempo que eu tive. Obrigado. Obrigada, Breno. Márcia, depois Cira. Olá, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para Joana. Não é só para Joana, é para o governo todo. Porque eu vejo sistematicamente esse governo desqualificar os movimentos de junho do MPL. E vocês estão falando de participação popular, e eu quero saber, a SP Trans está no grupo de trabalho da transparência? Porque vocês estão cortando linha de ônibus sem perguntar para os usuários de ônibus se deve cortar ou não a linha? Como assim? Eu realmente fico perplexa às vezes de ver isso, porque 100 mil pessoas foram às ruas falar inicialmente sobre esse tema, e o prefeito falou que eram vândalos, daí mais gente saiu às ruas. Ontem um dos secretários de governo falou que ele não sabe se é democrático 50 pessoas pararem a Avenida Paulista e a Marginal. Então, puxa vida, será que é democrático extinguir linha de ônibus sem conversar com as pessoas que usam o ônibus? Obrigada, Márcia. Cira, depois Cláudia. Cira. Sim, senhor. Recebi orientações. Bom dia a todos. Parabéns pela mesa, achei fantástico. Eu sou Cira, eu sou engenheira agrônoma, formada, e sou servidora pública também na região da Subprefeitura Lapa. E toda vez que eu tenho possibilidade, algumas pessoas já me conhecem, eu trago o tema do servidor público, porque ele é um componente do Estado, ele é um ator, ele é responsável pela execução de políticas públicas. E a gente fala muito de participação, e eu, como servidora, tive a oportunidade de participar de um processo que aconteceu na minha região, que foi o uso da plataforma Cidade Sustentável para pensar a Pompeia que se quer. Então, a definição de sonhos de bairro com a população da região da Vila Pompeia. E nos processos de diálogo, né, como eu participei como cidadã, porque sou servidora, mas eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa que pensa, que tem ideologia, que tem preferências partidárias, que tem sonhos, que tem utopias. E aí eu fui participar como pessoa, e aí eu comecei a observar que assim, existe um grande distanciamento entre o que se entende de Estado, o que se entende da administração pública, as esferas, as pessoas não têm a informação. Essa era uma dimensão que eu não tinha. Eu tive naquele momento, nessa discussão, apesar de estar presente na subprefeitura, trabalhando com as árvores urbanas e convivendo com o conflito, manter ou não manter a árvore em pé. O risco ou não risco, e como dialogar com a população sobre a questão da arborização urbana. Então, a minha pergunta aqui fica, nós temos servidores com salários achatados, nós não temos possibilidade de qualificação, se o servidor quiser, ele tem que se qualificar ou se submeter à chefia, se ela entende que aquela qualificação tem sentido ou não tem sentido. Então, assim, com todo esse processo da São Paulo Aberta, com 120 mil servidores mantidos pela população da cidade de São Paulo, né? Como que os servidores, vou concluir, como que os servidores estarão nesse processo? Qual é o projeto da gestão para a qualificação dos servidores e a participação dos servidores, até como agentes de participação, até como fornecedores de informação lá na base? Porque ainda tem colegas que não gostam de informar a população do que deve ser feito ou que não deve ser feito, ou porque é assim ou porque é assado.
Ok? Então, mais uma vez o recado, porque nós estamos lá com o SIMP, o Sistema de Negociação Permanente, vem uma proposta de subsídio e, no entanto, o governo ainda não dialogou exatamente conosco o que significa essa mudança e o que isso representa para a gestão e como que a população faz controle social sobre nós, servidores. Porque tem que ter essa relação democrática aí de participação, porque nós somos cidadãos e somos trabalhadores responsáveis pelas políticas públicas que todos nós decidimos. Então, qual que é a proposta do governo para isso? Obrigada, Cira. Cláudia, depois a Selma. Eu sou Cláudia, estou na Coordenadoria de Saúde Leste, com o tema participação, gestão participativa. Ouvindo a mesa, né, vem uma série de questões que eu acho que faz parte do meu cotidiano, na minha atividade, que é acompanhar os conselhos, todo e qualquer tipo de participação. E aí eu fiquei anotando umas questões para que a gente possa refletir. E a gente fala, a principal coisa é a importância de conhecer a informação, é fundamental. Mas mais do que fundamental, desnudar a informação é imprescindível, porque eu posso ler a informação e se eu não questionar aquela informação, eu vou ter como uma verdade. E aí começa o meu erro. A outra questão é que se eu vou conhecer a informação, sei lá, esses foram os recursos que gastamos. E gastamos como? Porque não basta conhecer que gastou, né? Como gastamos? E a gente fala um pouco, né? A gente que trabalha na saúde, nós temos, vou falar dessa área porque aqui eu compreendo e posso falar, nós também temos os nossos conselhos, temos formação para esses conselhos, e isso não significa que a todo momento a gente tenha que questionar qual a formação que estamos dando, né? Os nossos conselheiros, e precisamos repensar. E aí eu pergunto, né? Se os instrumentos sempre serão questionados. Hoje nós estamos aqui questionando, ouvimos até dizer que reunião é tóxica, eu estou aqui me sentindo com remédio homeopático, estou adorando estar reunida porque o computador não me representa. Ele é parte, é um instrumento, mas eu não posso entender, para me utilizar um instrumento, eu tenho que acabar com os demais. E aí, acrescentando, eu acho que a gente termina aqui com uma pergunta, né? Que espaços iremos desnudar as informações? Cláudia, concluindo. Né? Eu gostaria que a mesa, em quais espaços, porque eu concordo. Né? A informação, quando ela fala lá, a informação é simplesmente transparência, né? É simplesmente prestação de conta. Concordo plenamente. Isso é uma obrigação, nós temos que prestar conta. Mas aonde a gente aprofunda e altera a informação. Obrigada, Cláudia. Selma. Bom, a gente tem mais 5 pessoas inscritas, além das 10 que iniciais. Para a gente garantir, então, que todas as pessoas que se inscreveram até o encerramento possam falar, a gente vai reduzir o tempo de resposta da mesa para 2 minutos para cada, tudo bem? Temos um acordo de plenária, então. Selma, depois Laura. Bom dia a todos e todas. Sou Selma. Da direção do Sindisaúde, que é funcionários públicos do Estado de São Paulo, né? E também sou conselheira no Conselho Municipal de Saúde. É para todos da mesa, quero parabenizar aí o meu médico, que eu posso dizer, né, que é o Fred, aprendi muito com ele dentro do controle social do município. E a questão, como nós, né, cidadãos, né, trabalhadores, usuários, né, dos serviços públicos de saúde, dentro desse São Paulo aberto, nós temos muita dificuldade em relação aos representantes, né, desse governo que está aí, né, do governo que está aí. Né. Eu faço parte da Intra-Conselho, né, que está aí na questão do controle social do município. E aí você depara com esse gestor que foi indicado, né, por essa gestão, em que ele manipula a todo custo a cabeça, né, de alguns usuários, e a gente não consegue levar à frente. E muitas vezes esse gestor, além dele ter uma relação com esse São Paulo aberto, ele também tem uma relação com a questão
do seu serviço no privado. E aí ele só vê os seus interesses do lado privado, né? E nós discutimos muito. E dentro do Conselho Municipal de Saúde, nós temos algumas resoluções que já estão completando mais de 45 dias e até agora não foram homologadas, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: como nós discutiremos? Eu sei que seria eu fazer ingerência dentro de uma gestão do São Paulo Aberto, mas nós temos que estar vendo quem são os gestores que o governo está indicando. Obrigada, Selma. Laura, depois Marizilda. Bom dia. Eu queria primeiro dizer que eu estou contente com a evolução das discussões e das apresentações de ontem para hoje. Estou contente com ter ouvido aqui alguém dizer que, como eu, ficou chocado com a expressão de reuniões tóxicas. Porque participação, antes de mais nada, é se expor ao conflito e ao contraditório. E isso envolve discussão presencial também. Eu acho que a gente realmente... Vou colocar mais provocações, talvez, ou mais questões do que soluções, mas porque acho que esse é o momento. A gente tem que expor as questões, se defrontar, admitir o conflito e buscar soluções. Novas soluções institucionais. E nessas novas soluções institucionais, os desafios se encontram, inclusive, na nossa capacidade de integrar as ruas e as redes, de integrar os conselhos, a solução institucional realmente está superada, né? E as ruas também, porque os conselhos também se distanciaram das ruas. E o desafio maior, e eu que sou administração pública, sou administradora pública, socióloga, trabalhei muito com a administração, é que também eu acho que tem uma outra integração que a gente tem que começar a discutir já, que é como fazer as máquinas administrativas, as administrações públicas se integrarem e se incorporarem nesse redimensionamento da participação. Se isso não começar a ser pensado já, como é que esses fluxos entram também na administração, no seu cotidiano, a gente corre o risco de ficar com uma participação que não se efetiva em termos de resultados finais. Obrigada, Laura. Marizilda, depois Damásio. Marizilda. Bom, Damásio, depois Zetildes. Bom dia a todos. Sou o Damásio, sou do PT. Eu queria fazer uma lembrança. Alguns meses atrás, alguém se lembra que nós tínhamos 32 coronéis nas subprefeituras? Alguém se lembra que nós tínhamos 32 coronéis como chefes de gabinete? Então eu queria dizer para vocês assim, que participação social não é atribuição da prefeitura, é um programa de governo do PT. É isso que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer mais uma coisa também. Essa questão da voz das ruas, as vozes das ruas são aquelas senhoras, é aquela senhora que, de camisa vermelha que tomou um soco na cara da Paulista? Espera um pouquinho. Então, voz das ruas, eu queria saber se coletivo que está organizado em 25 estados, com 16 milhões de reais em caixa de dinheiro público, é voz das ruas. Eu quero discutir isso aqui. Porque essa questão de voz das ruas, eu sou de movimento popular. Eu não vi um movimento popular na rua. Você viu, Fred? Eu não vi um movimento popular assim, na rua, quebrando prefeitura. Então, nós nunca saímos, eu também nunca saí da rua. Aliás, eu estou na rua desde 1974, desde o combate à ditadura. Agora, eu nunca quebrei porta de prefeitura e nunca usei máscara. Obrigada, Damásio. Zetildes, e para encerrar, a senhora Maria Antonieta. Bom dia a todos e a todas. Simplesmente para falar da integração, né? Quem hoje está nesse encontro e quem não está, né? Porque estão trabalhando
ou não tem possibilidade. Mas, assim, essas informações precisam ser passadas também para os companheiros que não têm essa oportunidade. Por exemplo, eu trabalhei à noite e venho para cá. Mas aqueles companheiros que trabalham durante o dia inteiro, 24 horas, e não tem essa informação e precisa dessas informações, aí você liga. Aí a educação só entende de educação, a saúde só entende de saúde. E as pessoas que ligam e dizem, não, isso não é comigo, é com ela. Aí não, isso não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que falar da integração. Como é que a gente, se tem um São Paulo aberto, uma coisa que é a nível mundial, que está se falando que isso é uma coisa mundial, como é que a gente tem uma coisa mundial se um não entende de internet e aí é só pela internet? Então nós precisamos de formação política, investir na educação, né? E aí nós temos que fazer essa ponte, porque a comunidade não está aqui. Quem precisa de ouvir essas informações não estão aqui. Cada um de nós aqui, a maioria são militantes, mas o povo que não entende dessas coisas, eles não tiveram essa oportunidade. Se o São Paulo aberto, se essas coisas tiverem, nós precisamos criar, né, reinventar um monte de coisa para poder o sindicato se integrar com a população de rua, com os estudantes, com os jovens. E como é, por exemplo, nós já estamos na terceira idade. E aí essa porcentagem que a companheira falou que não entende, que não vão entrar nessa militância para estar, nem esse povo vai estar aqui nessa demanda, né? Então é muito perigoso a gente falar em integração e a gente não ter lá na ponta não receber essas informações. Nós estamos aqui, mas quem precisa mesmo dessas informações não estão aqui. Tá? Então, assim, aí a gente liga, não, esse telefone não existe. Como é que o companheiro vai saber dessa informação, né? Dessas coisas? Então, assim, é muito interessante a gente estar discutindo isso, e nós, do Movimento Popular, nós temos que reinventar essa participação popular, porque o prefeito sozinho, ele não vai fazer nada. Nós temos que fazer essa integração, né? E esses movimentos juntos, para poder ter um resultado positivo, para poder a gente ter vida e falar de participação popular. A gente tem falado de participação popular, mas muito pouco essa participação popular. A comunidade, universidade, as escolas sem carteira, os professores só morrendo, e os trabalhadores da saúde também sem essas informações para atender essa comunidade. Estamos muito longe, né, de ter essa participação popular concreta. Obrigada, Zetilde. Senhora Maria Antonieta, encerrando a plenária, então. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa. Me desculpe, é rápido. É uma pergunta com interrogação. Será que vamos ser atendidos em todo esse São Paulo aberto? Tanto os bairros como a cidade. É só isso a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Maria Antonieta. Eu vou passar, então, para a mesa 2 minutos para considerações finais. A gente segue, então, a ordem de falas. Vou passar para o Fred. E queria esclarecer, a Liane estava aqui me perguntando sobre o vídeo. Já queria, então, fazer esclarecimento para a plenária. Está sendo filmado, por isso que às vezes a gente está sendo meio chato, falando, olha a luz, olha a vídeo, etc. Mas é porque vai ser disponibilizado daqui a uns 10 dias na internet, pelo YouTube. E aí todo mundo vai poder, inclusive, fazer esse fator de multiplicação que estava sendo dito para as pessoas que não podem estar aqui. Fred. Com certeza, mas é isso, a gente vai ter que democratizar, inclusive, o acesso à internet. Essa é a pauta, né? Fred. Só um esclarecimento, 2 minutos, geral, para responder. 2 minutos. Ok. Considerações Bem, gerais. eu gostaria de, nas considerações finais, dizer o seguinte, que esse encontro é muito interessante, só que é muito pouco tempo, né? O pessoal tem ansiedade de falar e a gente não tem condições de manter um diálogo mais apropriado para aprofundar aquilo que a gente realmente gostaria de saber. Eu vou responder e me deter um pouco nessa questão da Vera. Ocorre o seguinte, nós temos que continuar nos questionando de que quando nós exigimos e forçamos trabalhar um mecanismo que pudesse estar trabalhadores, usuários, gestores e prestadores para pensar políticas de saúde a nível institucional, de fato, isso não significa que nós deveríamos abandonar o barco importante que é a participação
popular de fato, independente de órgãos governamentais. E a gente tem que retomar essa questão. Até porque havia um questionamento. Se existe agora conselhos gestores, que é institucional, por que existe a existência de conselhos populares? Então, eu gostaria de só frisar isso. É necessário, porque o Conselho Popular, ele é o verdadeiro termômetro da sociedade, né? A dona Maria, o seu José, conhece o pessoal que participa do Conselho Popular, tem problemas, joga essa informação para eles, eles jogam no colo dos conselhos gestores, porque conselho gestor, o nome já diz, ele não é simplesmente pedra, ele é vidraça também, porque ele é conselho gestor, ele tem que também pensar saídas para o problema que chega até ele. Então tem essa diferenciação. O Conselho Popular é um conselho político e deve agir dessa forma, e o conselho gestor ele não pode fazer parte apenas do problema, ele tem que fazer parte da solução também. Então, nesse aspecto, eu acho que esses momentos têm que ser multiplicados para que a gente possa avançar e criar realmente um espaço de participação condizente com a necessidade que a nossa cidade tem. Obrigado. Obrigada, Fred. 2 minutos, Joana. Bom, não sei se 2 minutos me salvam ou me deixa numa situação pior. Bom, tem uma série de perguntas que eu gostaria de responder uma a uma, não sei se vai ser possível. Até acho, pegando o gancho da fala da Zetilde, que ela fala da integração e intersetorialidade, eu acho que esse é um dos principais desafios em qualquer área de política pública e na área de participação social. Não é diferente, ainda mais forte, por isso o grupo de trabalho está reunindo 20 secretarias, mas o que não é suficiente em si, é só para tentar discutir mesmo essa intersetorialidade, mas por enquanto a gente ainda tem muito fragmentado, e de todo modo eu não tenho nem competência e capacidade de responder algumas coisas que não são da área de direitos humanos, infelizmente, apesar de eu achar que isso não é uma resposta para dar. Acho que as respostas precisam ser dadas, mas eu não sei algumas coisas de outras áreas da prefeitura. Sobre a questão, a SP-Trans, por exemplo, que foi a pergunta da Márcia, ela não está no GT, eu acho que é uma boa ideia, né, de integrar, mas de qualquer forma, está participando desse evento aqui, a hackathon do final de semana é promovida pela SP-Trans, eu acho que tem essa intenção de aproximação, então acho que é uma proposta boa e agregadora. Bom, é um pouco de desespero falar sobre tudo que foi colocado, vou tentar passar rapidamente. A Vera falou da ausência da formação política e de superar os canais tradicionais. Tem toda a razão sobre isso, acho que são os principais focos, investir na formação política popular, consciência cidadã, para além da inclusão pelo consumo, mas inclusão pela cidadania, eu acho que essa tem que ser uma diretriz, e o GT tem trazido essas propostas de novos mecanismos, só que a gente não pode cair na armadilha de deixar os instrumentos tradicionais conquistados historicamente de lado, mas fortalecê-los, atualizá-los e incluir novos mecanismos e formas de participação social, para tentar agregar o máximo possível, inclusive com a juventude, que foi uma preocupação da Marileide. Então, não vou conseguir passar por tudo. Acho que o Breno traz a questão dos produtos e serviços que agregam valor à informação. Acho que a hackathon agora desse final de semana é uma experiência interessante para isso, mas também é uma perspectiva da gente criar e fortalecer plataformas de participação social, inclusive o portal de participação social. Sua preocupação sobre o ESIC trazer arquivos em PDF, tem toda a razão. A própria lei de acesso à informação fala que os formatos devem ser abertos para facilitar o manuseio das informações disponibilizadas. Enfim, eu fico à disposição para falar ali fora em outros momentos, tentar passar por outros pontos. E, enfim, está tudo registrado, a ideia é essa, registrar as propostas, sobre ser um esboço ou não. A questão, acho que a gente tem que diferenciar só rapidamente
as iniciativas. A São Paulo Aberta, ela traz a discussão sobre a parceria do governo aberto, os dados abertos, a disponibilização de informações, e é um elemento que soma a proposta de participação social. Ela não se mistura, não é a mesma coisa. Então, é mais uma iniciativa para fortalecimento da participação social, mas ela também fala de controle, de combate à corrupção, de outras diretrizes que a gente não está tratando aqui nessa mesa. E é um instrumento que agrega, que fortalece a participação social. O GT de participação social está construindo uma política que inclui tudo isso. E aí esse esboço que a gente fala a gente tem uma proposta, começando no mês que vem a gente deve apresentar essa proposta para uma ampla discussão sobre esse sistema. Então, sim, essa é a proposta de agregar, e o que foi dito aqui vai contribuir de toda forma. Obrigada. Obrigada, Joana. Liane, então. Eu percebi em diversas falas que, talvez pelo tempo, enfim, eu não consegui deixar um ponto importante claro. Quando eu falei da internet como ferramenta que facilita a participação social, eu em nenhum momento quis dizer que ela substitui outros mecanismos tradicionais, ela complementa, né? A internet como um instrumento de comunicação, como ela ela possibilita, ela facilita o diálogo, que é um diálogo em rede, é um diálogo mais democrático. Se todos nós aqui resolvemos escrever juntos uma carta para a prefeitura, a gente tem que marcar uma data, um local e um horário para estarmos todos juntos? Vai ter gente que vai ficar de fora? Como é que... Ou a gente pode encontrar um outro instrumento, né? Por exemplo, né, diversas ferramentas da internet de construção conjunta de documentos. Enfim, vamos chegar lá. É um instrumento que complementa. Ninguém vai para a rua assim, hoje eu vou para a rua, hoje eu vou queimar um sutiã, por exemplo. Né? Hoje eu vou levantar uma placa, vou parar a Paulista. Primeiro as pessoas dialogam, elas formam opinião, elas se organizam, e aí elas partem para ação. Outras formas nós temos para organizar, para dialogar, formar opinião e nos organizar para uma ação na rua ou qualquer outra. Nós temos várias formas e temos um dos instrumentos, né, a comunicação em rede, um dos. Outra questão, eu vi muitos movimentos sociais que encontram várias dificuldades, várias barreiras para ter voz junto às subprefeituras e outros órgãos do governo. Uma outra arma que fortalece os movimentos sociais é visibilidade. Só que se a gente não encontra um espaço num jornal ou num canal de televisão para mostrar o quanto esses movimentos estão sendo desrespeitados, o que a gente faz? Uma das formas de dar visibilidade as questões, aos problemas que vocês estão enfrentando, também que é um meio de comunicação democrática, como eu falei. Mas, como eu disse, a internet não é a grande solução para o mundo, ela é mais uma ferramenta que complementa. Eu trabalho num programa de inclusão digital, entre outros. Né? Existem várias iniciativas em várias esferas do governo, iniciativas privadas, né, inclusive. Você tem o Google querendo lançar balões, você tem pessoas trabalhando com internet ponto a ponto, que você transmite de um para o outro, você monta a sua estação, enfim. Isso são algumas. Né? E eu vejo, dentro do programa de inclusão digital que eu trabalho, eu vejo muitas pessoas, idosos, vejo pessoas, moradores de rua, se apropriando dessa ferramenta, tendo acesso gratuito à internet e melhorando de vida com isso. Né? Eu vejo isso diariamente. A senhora também pode ser, está convidada a conversar depois comigo. Sim, não, mas as pessoas que não têm mesmo. Eu não estou falando das pessoas que têm em casa, eu estou falando das pessoas que vão até um posto do governo que fornece gratuitamente. Bom, enfim. Terminou o meu tempo, mas a gente pode conversar mais tarde. A gente conversa, eu tenho certeza que tem uma coisa ótima para apresentar para a senhora. Obrigada, Aliane. Ana Luísa, encerrando a mesa. Encerrando a mesa, rapidamente, queria agradecer, né, o convite, agradecer as pessoas que estavam aqui, que quiseram se manifestar. Eu acho que, enfim, quando eu falei que a participação é um processo tenso, né, que, como a Laura colocou, quer dizer, traz o contraditório, o conflito, e se não trouxer, ela pouco avança,
né? Eu acho que, enfim, tem um exemplo aqui, né, dos desafios, né, que se colocam para a participação efetiva, né, da população, né, na busca de uma cidade melhor, né, para todos. Eu acho que a internet, ela é, enfim, uma ferramenta, como a Eliane falou, né? Eu acho que a participação, né, ela supõe a ação coletiva, ela supõe a organização, né? Eu acho que você tem, uma coisa é você ter um instrumento, né, que muitas vezes você pode, é importante, mas ele é uma relação indivíduo poder público, né? E quando a gente está falando em participação, né, eu, pelo menos, estou falando em coletivos, né, na ação coletiva, né, que organiza a sociedade e que expressa a luta por direitos, né? Então, enfim, acho que essa questão da informação, né, a disponibilização de informação, ela é super importante, mas ela não basta. Eu acho que tem uma diferença entre informação e conhecimento. Acho que o desafio é fazer com que a informação disponibilizada resulte em conhecimento, né, para poder, enfim, qualificar a intervenção da cidadania nas decisões e na partilha do poder. Bom, queria agradecer mais uma vez e, enfim, eu acho que eu estou entendendo que esse é o início de uma conversa que eu acho que pode e deve continuar. Obrigada a todos. Obrigada, Ana Luísa. Bom, gente, para encerrar, eu queria agradecer a mesa, a Joana, o Fred, a Liane, a Ana Luísa, e sobretudo a plenária. E, assim como nossa forma de encerramento nesse momento, eu queria fazer um convite especial para a participação na hackathon de ônibus, que dialoga diretamente com a questão de transporte que foi colocada, ao acompanhamento do Conselho de Transportes, que foi criado como uma resposta direta às ruas, que muito longe desse governo desmoralizar ou fazer qualquer crítica à ação popular. A gente está aqui para responder às questões que coloquem, que surjam, e fazer um diálogo bem democrático mesmo. E, na verdade, falar para vocês que a gente não vai fazer intervalo para a próxima mesa, que a gente já vai chamar a próxima mesa, e a Tamara assume a coordenação. Obrigada, gente.